de Deus. Abra, por favor, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 5 a 15, que nós vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero, meus amados, aqui, nós não estamos aqui, né, para aparecer, mas eu preciso fazer algo aqui. Né? Esses dias encontrei com um jovem, Elias Adonai. Falou: pastor, assisto os cultos de vocês, que bom poder te conhecer pessoalmente. E manda um alô para mim. Eu falei: alô, Elias, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, muito obrigado por estar com a gente, nos assistindo. É muito importante a gente saber que pessoas nos amam e nos seguem, tá bom? Aí nas redes sociais. Mas é muito mais importante a nossa amizade pessoal do que nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, Elias, que o Senhor Jesus possa abençoar muito você. Mas vamos lá, nós vamos ler esse texto e vamos falar um pouquinho do Pai Nosso. Podemos ler, amados? Amém? Se você está sem Bíblia, pode acompanhar na tela, fique à vontade, mas acompanhe com a gente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a tua vontade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Pode tomar o assento, você que encontra-se de pé, e vamos compartilhar. Eu quero tanto produzir quanto reproduzir algo para o teu coração hoje à noite. Quando eu digo produzir, porque é aquilo que Deus fala diretamente comigo. E quando eu digo reproduzir, é porque aquilo que eu aprendi edificou a minha vida e eu aprendi com outra pessoa, ou num livro, ou em algum lugar, eu quero reproduzir a vocês para que você seja muito abençoado. Então, em todo tempo, quando nós vamos pregar, nós tanto produzimos quanto reproduzimos. Não é? Então, é por isso que eu quero hoje à noite
produzir, reproduzir sobre a tua vida aquilo que Deus preparou para você hoje à noite. Deus fala, amém? Ele tem uma palavra para você. Mesmo sem poder tocar no seu irmão, na sua irmã, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e pode falar isso para ela. Deus tem uma palavra para você. Amém? Creia nisso. Deus tem uma palavra para você. Meus amados, a oração do Pai Nosso, ela é a oração talvez mais conhecida do corpo de Cristo, dos cristãos. O corpo de Cristo é a igreja. Cristãos, todos aqueles na face da terra que creem em Cristo. Talvez seja essa uma oração também utilizada, feita por todos os cristãos. Ou deveria ser. Eu particularmente acho que a nossa oração, a oração do Pai Nosso, deveria até ser mais usada por nós. Eu acho até que é pouco, porque a oração que nós fazemos, nós falamos com o Pai. A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou que nós deveríamos fazer ao Pai. Então Jesus não erra. Então ele ensinou o caminho das pedras. Essa oração devia ser muito mais usada do que ela é. E ela é muito conhecida e é ainda muito usada, mas também fazem muito mau uso dessa oração. As pessoas, mesmo sabendo que ela é a oração que Jesus ensinou, as pessoas não a usam na sua plenitude e crendo na sua plenitude, no seu efeito e no poder que tem essa oração. E as pessoas não a faz também usando a forma correta e a essência pela qual Jesus ensinou essa oração. As pessoas, elas fazem uso mal feito do Pai Nosso quando elas diminuem essa oração, quando elas reduzem esta oração. Como assim? Por exemplo, algumas religiões cristãs, ela não explora o potencial total desta oração na vida dos fiéis, porque elas reduziram essa oração numa reza. Elas reduziram essa oração naquilo que eles, de forma que eles perderam ou perdem o potencial daquilo que Jesus colocou em nossas mãos. Então pegaram essa oração que Jesus ensinou e não ensina para a igreja, para os fiéis, ou para a igreja, ou para qualquer instituição religiosa, literalmente, ou a forma literal e o poder literal dessa oração. Reduziram essa oração a uma reza. Então, essa é uma das formas de fazer o mau uso do Pai Nosso. Uma outra forma de fazer mau uso dessa oração é quando desvirtuam, é quando Jesus, nós sabemos que Jesus não podia transformar uma oração numa simples reza, e nós transformamos, desvirtuamos o sentido pelo qual Jesus ensinou os seus discípulos a orar o Pai Nosso. Vocês estão comigo? Está dando para entender? Então, as pessoas desvirtuaram o sentido dessa oração. Um terceiro erro que acontece no uso do Pai Nosso é
a forma desgastada pela qual usam essa oração. De que forma? Ela tornou-se uma declaração para momentos trágicos, como velórios, momentos de comoção nacional, desgraça nacional, certo? Deixou de ser para o nascimento de ideias sobre a prática de oração e se tornou a oração do momento de choro e do momento onde tem várias religiões reunidas, onde tem pessoas de todos os cunhos religiosos, onde as pessoas estão tristes, onde as pessoas estão sem esperança, virou uma oração, situações drásticas, de tristeza. E se nós colocarmos no nosso coração e tivermos a ideia que essa oração, ela é uma oração base para a nossa vida, um modelo de oração, nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que é orar? O que é orar? Vamos lá. Orar é falar com Deus, comunhão, compartilhamento com Deus. Sim ou não? Orar é louvar e adorar, reconhecimento, intimidade. Orar é pedir, orar é agradecer, é ter tempo de gratidão, é ter tempo de petição. Orar é tempo de confessar, é na sua oração que você confessa a Jesus a situação difícil, o pecado, por que pequei. É na oração que nós fazemos isso, é na oração que nós pedimos a misericórdia de Deus. Oração é humilhar-se, ou seja, é demonstrar coração contrito para Deus. Oração é conspiração ou conspirar, porque oração é batalha espiritual. Olha só quantas coisas cabe dentro do sentido de oração, o que significa oração, o que pode ser oração. É pensar, ou seja, é meditar, é interceder e é clamar. Oração é isso tudo que nós falamos aqui. Talvez você tenha até mais alguns pontos para destacar sobre o que é oração. Mas, para nós não estendermos, pelo menos esses pontos aqui servem para nós dizermos: isso é oração. Conta-se sobre um pregador. Ele estava longe do seu país. A história conta que ele foi pregar na América. E quando ele estava lá nos Estados Unidos, e ele foi a uma cabine de telefone, entrou na cabine, e dentro dessa cabine, sozinho, mas quando ele olha para fora, tinha algumas pessoas fora dessa cabine, de forma que ele não podia conversar livremente com a pessoa que ele queria falar do outro lado da linha, que certamente devia ser sua família. E ele não podia conversar com essa pessoa porque as pessoas de fora estavam ali ouvindo tudo que possivelmente ele falasse. E um outro motivo pelo qual ele não estava conseguindo também fazer a ligação para quem ele queria, era que ele não conseguia achar o número do telefone na sua agenda. Estava muito escura a cabine. Até que alguém percebeu que ele não estava enxergando o número. Alguém aproxima da cabine e quando essa pessoa estava aproximando,
ele observa que tinha uma lâmpada. E ele não conseguia acender a lâmpada. E ele procurando para acender aquela lâmpada, para saber aonde acendia, para iluminar a cabine, para ele enxergar o número. Essa pessoa que estava se aproximando, disse: Senhor, para que a luz se acenda, o Senhor precisa fechar a cabine. Ao fechar a porta, a luz se acendeu. E houve luz dentro daquela cabine. E ele ali pôde fazer a sua ligação. Então, queridos, é assim que ele fez, e houve luz dentro daquela cabine. Ele consegue falar livremente, sem ninguém ouvir, falar ali a sua intimidade, contar o que ele queria contar, conversar o que ele queria conversar. Bem, pastor, mas o que tem a ver essa história com a mensagem, com a oração do Pai Nosso? É que essa história, ela nos faz lembrar a oração do Pai Nosso, pois não é uma oração pública, o Pai Nosso é uma oração de intimidade, para quem ora e quem adora a Deus. O Pai Nosso não é uma oração qualquer, ela não é uma oração de cabine aberta, de porta aberta, mas ela é uma oração de intimidade, que se faz na intimidade com Deus. Olha a importância do Pai Nosso. Nós deveríamos orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso te leva à intimidade. O Pai Nosso é para portas fechadas, foi isso que Jesus disse. É a sua intimidade com Deus lá no seu quarto. Amados, Deus não é um Deus de lugar. Deus é um Deus de pessoas. Deus é um Deus de pessoas. Não importa, porque se você vai orar em lugares que as pessoas querem que você ore, tem gente querendo que você ore num monte de lugar. Tem gente que quer que você vá para o monte, não tem problema nenhum, vai para o monte, eu não tenho problema com isso, eu gosto de ir ao monte, mas não é o lugar que Deus vai te responder. Quando Deus te responde no monte, não é porque você está no monte, é porque você está orando. Tem gente que não consegue entender isso. Quando você está orando no deserto, não é porque você está no deserto, é porque você está orando. E tem gente, eu fui no monte, fui abençoado. Eu também estou sendo abençoado. O dia que eu vou no monte, eu sou abençoado. O dia que eu oro no meu quarto, eu sou abençoado. Quando eu estou no deserto, eu sou abençoado. Quando eu estou em qualquer lugar, se eu falar com Deus, se eu entender a oração, se eu me prostrar diante de Deus, eu sou abençoado. Deus não está se importando com lugar. Deus está se importando com gente. Exemplo disso, eu sempre digo para vocês aqui, esse lugar só é importante porque você está aqui. Porque fora isso aqui podia ser uma oficina, um botequim, uma boate, qualquer outra coisa. Mas Deus está aqui porque você está aqui. Então não é lugar, é a pessoa. O Pai Nosso é uma oração para cabine fechada. É uma oração do seu quarto. Os versículos 5 e 7 são para a preparação. E eles não podem ficar de fora da vida de oração. Vamos ver algo comigo aqui. Versículo 5. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Olha só, como com esse versículo aqui, ou como esse versículo esclarece para nós, nos ensina que a oração ela não pode ser movida pela ostentação, pela demonstração de espiritualidade ou poder espiritual. Tem muita gente que acha que é a oração de fogo. Para fazer oração de fogo, eu tenho que mudar a voz. Para fazer oração de fogo, eu tenho que gritar. Irmão, se eu grito, eu grito. Se eu falo baixo, eu falo baixo. Tem gente que acha que precisa ficar rouco.
Tem gente que acha que precisa mudar totalmente a sua voz para Deus atendê-lo. Ei, oração do Pai Nosso, nesse versículo aqui, no versículo 5, está nos ensinando que nada disso precisa. Não é ostentação. Ou seja, eu oro melhor, eu oro pior, até quem não sabe orar. Se abrir a boca e falar no nome de Jesus, tudo que pedires em meu nome, o Pai que está no céu vai te atender. Não precisa de muita coisa que a gente acha que precisa. Tem muita gente enganado por causa de acreditar em coisas que falaram que precisava, mas não precisa, porque não está na Bíblia. Porque não está na Bíblia. O que está na Bíblia precisa, o que não está na Bíblia não precisa. Então, meus amados, a palavra hipócrita vem do grego, sou ruim de pronúncia, né? Hupócrites, ou Hipócrites, escreve com H no início, que se referia a uma encenação teatral, um ator. Tem muita gente fazendo apenas uma encenação, é um ator no púlpito. Meus amados, isso aqui pode parecer um palco, ter até algumas características, mas não é. Pode até ter algumas características parecidas com um palco, mas isso não é um palco. Aqui não pode ter um ator, aqui tem que ter um homem de Deus. Porque ministério não é lugar de ator. Ministério é lugar de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovens de Deus. Oração não precisa de ser ator para fazê-la. Precisa ser homem de Deus, precisa ter intimidade com Deus. É isso que o Pai Nosso vai nos ensinar. É isso que o texto que Jesus fala antes de orar o Pai Nosso nos ensina. É isso que o versículo 5 nos ensina. Tem muito ator por aí, que não tem unção, mas tem encenação. E muita gente se enganando, achando que é unção. Não se engane, Igreja do Nazareno Central. Você que está em casa, não se engane. Não confunda encenação com unção, porque não é a mesma coisa. Não confunda isso. Não entre por esse caminho, porque o que Jesus ensinou não foi isso. Jesus não mandou ninguém encenar nada. Jesus mandou abrir a boca e orar, escondido lá no seu quarto. E ele chama de hipócritas, ou seja, atores, encenadores, que ficam encenando para contagiar pessoas, para mexer na tua espinha e fazer arrepio. A unção de Deus não precisa mexer com a sua emoção. Apesar que na emoção, é a nossa... Ei, desculpa. A nossa emoção nos faz ter arrepio, mas Deus não precisa de nada disso. Deus pode te fazer sentir o arrepio, sem precisar alguém ficar mexendo com seu psique. Deus é Deus de poder. Amém? Deus é Deus de poder. Deus é Deus de unção. É o Espírito Santo que dá unção, porque Ele é a unção. Então, meus amados, preste bem atenção no negócio aqui agora, no versículo 6, preste atenção comigo. Mas quando você orar, vá para o seu... Vamos comigo. Quando você orar, vá para o seu... Feche e ore a seu, que está em secreto. Então seu Pai que te vê no, fará o quê? Te recompensará no secreto. No secreto. A oração que prevalece é a oração da intimidade.
A oração que prevalece, seja num quarto, seja numa floresta, seja num monte, seja no deserto, seja dentro do santuário, a oração que prevalece é a oração que mexe com o coração de Deus. É a oração do adorador. É a oração do homem de Deus. Não é a oração do ator. Não é a oração do homem que fica encenando. É a oração de um homem de Deus. Tem homem e mulher de Deus aqui? Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. É a tua oração que o Senhor tem escutado. É a tua oração que o Senhor tem atendido. É a tua oração sincera que o Senhor tem escutado. Oração é sinceridade, meu irmão e minha irmã. Oração é sinceridade, não deixa ninguém enganar você. Não deixa ninguém passar disso. Olha só, Jonas orou do ventre de um peixe. A oração dele rasgou o peixe, rasgou o oceano e foi ao coração de Deus. Jonas orou lá do fundo do mar, do fundo do oceano. E a oração dele subiu à presença de Deus. Que coisa é essa? A oração tem que ser sincera, tem que ser a sua verdade. Deus gosta de oração verdadeira. Você não precisa fazer nada mais que contar a sua verdade. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, o que você vê, Jeremias? Jeremias podia ter dito: Senhor, nossa, que jardim florido, cheio de borboleta, muitas flores, pastos verdejantes. Jeremias não falou nada disso. Jeremias falou a sua verdade. Jeremias disse: Senhor, só um galho de amendoeira. E nós ficamos querendo inventar oração. Conta a sua verdade. Está doendo? Diz que está doendo. Diz que está doendo. Não sabe orar? Vai lá em Mateus 6, aprende a orar o Pai Nosso, meu irmão, minha irmã. Entra no teu quarto e diga: Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, porque o negócio está feio aqui em casa. Perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado pessoas lá fora que me ofendem. Não me deixe cair, Senhor, no pecado. Não me deixe cair na tentação. Não me deixe pecar. Mas livre-me do mal. Teu reino, poder e a glória para todos sempre. Que a oração mais bonita e mais poderosa que essa. Aleluia! Que maravilha! Então, meus amados, nós, como homens que nós citamos aqui, ou como homem que nós citamos, que estava lá na cabine telefônica, nós cremos que quando eu oro, quando você ora, o nosso quarto também se enche da luz divina. Sua casa se enche da luz, a luz de Deus se acende, as ideias brilhantes surgem, a solução desponta e a resposta vem para a tua vida. Quando eu oro sinceramente, é isso que acontece, a luz de Deus vai brilhar sobre a tua vida. Ore, busque a Deus, porque a luz de Deus vai brilhar, a ideia vai chegar. A bênção vai acontecer. Versículo 7. E quando orarem, não fazem as vãs repetições como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os chamados gentios ou pagãos, eles tentavam sensibilizar os deuses com gritos, com palavras, até com rituais de autoflagelos. Eles tentavam falar mais alto, eles tentavam gritar, eles tentavam impressionar. Os pagãos faziam isso. Por isso, está o texto nos ensinando aqui. Quando você orar, meu irmão, minha irmã, não faça vã repetição, como fazem os pagãos. Eles pensam que é por muito falar que eles serão ouvidos. Então, não precisa de muita coisa que a gente acha que precisa.
precisamos orar, sermos homens de oração e mulheres de oração, mas com intimidade. Jesus censurou as vãs repetições, a tagarelice. Jesus censurou o falar desnecessariamente. Jesus censurou. E Cristo, ao nos deixar essa oração, Ele jamais pretendeu que esta se tornasse uma mera reza. Antes, requer que quem ore com inteligência, com amplo conhecimento dos segredos do reino de Deus. Deus quer que você ore conhecendo e reconhecendo o valor do seu reino. Conhecer os pilares deste projeto, dessa base de oração, é muito importante para que nós não façamos orações vãs e para que não sejamos hipócritas. Numa revista de educação cristã, o escritor Arival Dias disse o seguinte, ele diz: através de cada frase peticionária de Jesus, revela a posição que cada pedinte deve se colocar. E ele cita: quando você diz, Pai nosso que estás nos céus, você está numa posição de filho. Quando você diz, santificado seja o teu nome, você está numa posição de adorador. Quando você diz, venha o teu reino, você está na posição de súdito. Quando você diz, faça-se a tua vontade, você está na posição de servo. Quando você diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, você está na posição de dependente ou de dependência. Quando você diz, perdoa-nos as nossas dívidas, você está reconhecendo sua posição de pecador. Quando você diz, não nos deixe cair em tentação, você está na posição de fraco espiritual. Essa oração tem sentido. Essa oração tem sentido. E o que nós vamos agora aprender mais um pouquinho junto aqui. A partir desta oração, o Pai Nosso, você pode observar cada frase, a busca do sentido para que se possa orar de forma positiva. Então, entenda uma coisa, o Pai Nosso precisa ter sentido na sua vida, não é qualquer oração. Essa é uma oração que é um trunfo que Deus nos deu, que Jesus nos deu. Então, a oração começa dizendo Pai Nosso, mas eu não posso orar Pai Nosso se eu não quero me arrepender e aceitar a autoridade de Deus sobre a minha vida. Olha, ninguém pode orar o Pai Nosso se não quer reconhecer a autoridade de Deus, a autoridade de Pai. Porque quem é Deus para a humanidade? Ele é nosso Pai por Criador. Como diz Salmos 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2, é nosso Pai por adoção, Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, Deus envia ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também é herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia! E terceiro, Ele é nosso Pai pela aceitação de seu Filho Jesus Cristo. João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Então, meus amados,
Fazer essa oração implica em comportar-se como filho, implica em tratar os outros como irmão, implica em reconhecer a sua autoridade e limite. Orar o Pai Nosso você precisa ter a aceitação de Deus como Pai. Você precisa ser filho. Amém? Você precisa ser filho. Para você acordar, você pode dizer, você é filho. Isso, mais alto, você é filho. Aleluia! Nós somos filhos. Filhos de Deus. Somos herdeiros. Que estás no céu. Não ore que estás no céu se você não pensa seriamente nas coisas dos céus. Se você vive apenas para coisas terrenas. Se não há em seu coração convicção da existência de Deus. E se a ressurreição de Cristo não faz vibrar sua fé. Não ore. Não ore que estás no céu. Isso precisa mudar a nossa vida. Reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou, está à destra do Pai, e que existe um Pai lá no céu, e que existe o Senhor Jesus intercedendo, ocupado em intercedendo por nós. Nós precisamos orar com convicção. Deus está no céu, mas os seus olhos, eles passam por toda a terra. Ele está sobre você esta noite. Amém? Segundo Crônicas 16, 9 diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Os olhos de Deus estão passando em todos os lugares. Os olhos de Deus estão atentos a nós. Os olhos de Deus estão atentos a nós. Santificado seja o teu nome. Não ore. Não ore, santificado seja o teu nome. Se você não está disposto a santificar o nome de Deus em todas as tuas ações. Não ore, santificado seja o teu nome, se você não está disposto a santificar ainda mais o nome de Deus. Porque o que é santificar o nome de Deus? Santificar esse nome, o nome de Deus, é torná-lo distinto, separado de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é desgraçado, que é vulgar, que é sujo. Santificar o nome de Deus implica em viver de uma maneira tal que a pureza de Deus se manifesta em você, se manifesta em mim. Isso é santificar o nome de Deus. É viver de forma digna de Deus. É viver de forma santa. Sem santidade ninguém. Sem santidade ninguém. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, não abre precedentes. Ninguém verá o Senhor. Hebreus. O escritor aos Hebreus registra para nós. Então, meus amados, santificar a Deus é seguir exemplos de homens de Deus. Lembra de José? Capítulo 39 do livro de Gênesis. José trabalhava lá na casa de Potifar. O capitão da guarda de Faraó. Homem poderoso. E servia a outro homem poderoso. E José trabalhava para essa gente.
quando ele teve a oportunidade de santificar o nome de Deus. De que forma? A linda mulher de Potifar assediou, tentou agarrá-lo, tentou se deitar com ele saiu correndo, deixou a capa para trás. Isso é santificar o nome de Deus, quando você não cai em tentação. Isso é santificar o nome de Deus, quando você foge do mal. José santificou o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é quando você não entra em esquema de corrupção. Santificar o nome de Deus é quando você foge de atos pecaminosos. Santificar o nome de Deus é quando você é honesto, é quando você compra e paga, é quando você promete e cumpre, é quando você empenha a sua palavra e as pessoas podem contar. Santificar o nome de Deus é quando você honra o teu pai, honra a tua mãe. Santificar o nome de Deus é quando você se sujeita à autoridade, é quando você ama a sua família, é como você ama os seus filhos, o seu cônjuge. Santificar o nome de Deus é quando você é santo dentro da sua casa, é quando você é santo no banco, é santo no trabalho, é santo na rua. Santificar o nome de Deus é ter caráter, é viver um estilo de vida de santidade, de pura santidade. Por muitos anos se fala na igreja do Nazareno que na veia de um membro da igreja do Nazareno precisa, quando corta uma, sai santidade, quando corta a outra, sai missão. Santificar o nome de Deus é deixar o sangue de Jesus correr junto do seu sangue, na sua veia. Sangue puro. Como dizem por aí, sangue bom. Fulano é sangue bom. Tem que ser sangue bom. De verdade. Isso é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é quando não há outros deuses dominando sua vida. Tem muita gente em roda de futebol, em velório, em cultos familiares. Todo mundo orando o Pai Nosso. Mas daqui a pouco está dando um bico na canela do outro, brigando, xingando. Santificar o nome de Deus é fugir disso. Para de jogar bola, mas não deixa de santificar o nome de Deus. Por isso que eu não jogo mais futebol. Se tem uma coisa que eu não consigo concordar, vamos fazer um futebol evangelístico. Aonde, gente? Aonde que isso combina com evangelismo? Aqui em Paraíba do Sul teve um futebol aí, né? Um campeonato de igreja. Tinha crente dando voador até no pescoço do outro. Aí um dia chegou um jovem aqui, mancando. Ó, pastor, eu não posso ir no culto não. Eu falei, você tinha que ter quebrado, era a cabeça, o pescoço, né? Estou brincando, né? Claro. Mas chegou mancando. Primeira coisa, ô pastor, eu falei, ó, não me comprometa, ninguém me pediu para time da igreja aqui entrar em lugar nenhum, esse time não nos representa. Vai lá e tira ele desse campeonato, ou esquece. Me esquece então como pastor. Porque a igreja que eu pastorei não pode estar envolvida numa guerra dessa. Rapidamente, graças a Deus, eles obedeceram, não foram mais. Eu acho que não foram, né? Só se eles me enganaram. Lá não santificava o nome de Deus. E toda vez que chegar, pastor, vamos ter, ó, não conte comigo. Não conte comigo. Porque não existe, eu nunca vi um futebol evangelizar alguém. Eu já vi um futebol criar inimizade e dar mau testemunho. E não sou contra o futebol. Eu não sou contra o futebol. Eu não sou contra jogar um futebol. Vamos bater uma peladinha, vamos lá, nós, vamos para o nosso churrasco, vamos jogar bola, mas esquentou um bocadinho, opa, para. Nós precisamos glorificar e santificar ainda mais o nome de Jesus. Eu abri um parênteses, agora fecho o parênteses.
Mas tem muita gente falando o Pai Nosso, não está nem orando, está falando, está rezando o Pai Nosso. Isso não, porque não é oração. Não é oração. Ora o Pai Nosso, daqui a pouco está se prostrando diante de coisas que não é Deus, que não é o Pai Nosso, que estás no céu. Então, meu amado, minha amada, glorificar ou santificar o nome de Deus, você precisa ser só de um Deus. Você não precisa de mais de um Deus. Você só precisa de Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só pessoa. Você não precisa de outro. Você não precisa de outro. Você não precisa de ponto de contato. Você não precisa. Você não precisa de mais nada na sua vida para adorar, para servir além de Deus, um só Deus. É o que a Bíblia diz, pronto e acabou. É o que a Bíblia diz. Amados, Maria glorificou a Deus. Maria deu toda a honra a Jesus. Eu não aceito ninguém falar mal de Maria, porque eu não gosto que ninguém fale mal da minha mãe. Então eu não aceito ninguém falar mal da mãe de Jesus. Mas eu fico pensando a honra daquela mulher virgem, Virgem Maria, a mulher santa Maria. Ela honrou o nome de Jesus. Quando acabou o vinho, o que ela fez? Tudo que ele mandar, vocês façam. Tudo que ele mandar, vocês façam. Você não precisa de outro Deus. Você não precisa de outro Deus. Você não precisa de ponto de contato. Não precisa. Venha o teu reino. Olha, não ore venha o teu reino se você não anseia pelo estabelecimento do reino de Deus. Tem muita gente na terra, milhões de pessoas, muito prósperas, muito abençoadas, muito bem posicionadas na terra, que ora o Pai Nosso, mas não deveria estar orando. Ou melhor, que ora o Pai Nosso e diz, vem o teu reino, mas não devia estar falando, não podia, não tem essa autoridade. Porque estão muito bem instaladas, muito prósperas, mas nunca contribuiu para o reino de Deus. E está dizendo, vem o teu reino, para quê? Vem o teu reino para quê? Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Até falam que amam a Deus. Declaram ser cristãs. Mas se esquecem que Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. Esquecem que na hora mais difícil, Jesus declarou, o meu reino não é deste mundo. E a gente está dizendo, vem o teu reino. E não estamos dispostos a fazer nenhum tipo de sacrifício em prol do reino de Cristo. Vem o teu reino para quê? Vem o teu reino sem estar disposto a estabelecer o reino de Deus. Amam a Deus, dizem, vem o teu reino, mas não contribui, não oferta, não vai no evangelismo, não dá um quilo, não faz nada pelo reino de Deus. Olha, eu morro falando que Deus não está se importando se você deu muito, se você deu pouco. Deus não está se importando se você é pobre, se é rico. Deus não está se importando se você chegou aqui e jogou muito dinheiro ou deu pouco dinheiro. Deus, não é isso. Para Deus é fidelidade, não importa. Lucas 21.
Quem deu 2 moedinhas tinha o mesmo valor. É assim que Deus é. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fidelidade. Eu estou falando de entender a causa. Eu estou falando de saber que ali na frente tem alguém que precisa mais do que você. E você dizer, vem o teu reino, mas dizer, eu vou estabelecer esse reino de forma horizontal. Para abençoar outras pessoas. Amando outras pessoas. Porque são meus irmãos. E eu estou orando isso. Eu estou orando isso. Eu estou chamando Deus de Pai. Faça a tua vontade. Não ore, faça-se a tua vontade, se você não aceita a vontade de Deus para a sua própria vida. Ou aceita a vontade de Deus e abre mão de alguma de suas vontades. É duro isso, não é? E até difícil. Porque na verdade, amados, na verdade, a vontade de Deus ela é muito melhor que a nossa. Certo? Eu penso que Deus quer fazer o melhor para todos nós aqui. Deus sempre quer fazer o melhor. Ele sempre quer fazer coisas que vão honrar você, que vão, sabe, que vão deixar você de cabeça erguida. É isso que Deus quer fazer. Mas quando nós orarmos, nós precisamos pensar também na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus é melhor. Uma outra história que eu quero compartilhar com você, dizem que uma moça namorava um rapaz e esse rapaz começou a bater nessa moça. E ela ficou na dúvida se casava com ele, não casava. E aquele cara começou, levou a mente daquela moça cativa. Ela abusou, ele abusou psicológica e moralmente daquela mulher. Ele destruiu a vida daquela mulher, dessa jovem. E essa jovem foi pedir para o seu conselheiro uma ideia, um conselho do que ela deveria fazer. E ele disse, olha, que seja feito, não é, em primeiro lugar, a vontade de Deus. E ele aconselhou essa jovem que ela não se colocasse, e ela pensou várias vezes em se matar, e ele disse, olha, não se coloque no lugar de vítima. E na verdade, essa jovem, ela foi traída por uma outra amiga, voltando um pouquinho na história. Ele vai e trai ela com a amiga, e a amiga também, por ter muita amizade, ela se sentiu traída por aquela amiga, e ela queria se matar. E o conselheiro disse para ela, olha, não se faça de vítima, mas entenda a vontade de Deus. Passou um tempo, ela encontrou um outro jovem muito abençoado, um jovem muito bom para ela. Se casou com esse jovem. E daí um tempo ela manda uma carta para o conselheiro dizendo, realmente Deus me livrou, porque aquele outro, não era para eu ter casado com aquele outro rapaz. Eu encontrei hoje a pessoa certa para se casar comigo, estou casada. E aquele outro rapaz já abandonou aquela minha amiga que me traiu. Moral da história, a vontade de Deus, ela sempre será melhor para você. Tem coisa que parece que nós estamos perdendo, mas a gente não está perdendo não. Deus está deixando embora. Deus está soprando para longe, para tirar da tua vida. Porque a vontade dele é melhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não ore o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se você não crê que Deus é provedor,
e que ele se apresenta, como ele se apresenta em Gênesis 22:14, como Jeová Jirê, o Deus provedor. Então, meus amados, Moisés, ele já prevendo que muita gente arrogante anda no meio do povo de Deus, no meio cristão tem muita gente arrogante, achando que é por ela mesmo, que é ela mesmo, que é o intelecto dela mesmo, tem dependência de Deus. Moisés, sabendo disso, em Deuteronômio 8:17, ele disse: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu próprio trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembre-se do Eterno, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir essas riquezas. É Deus que te dá tudo. É Deus. Glória a Deus. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é muito forte. Se você não consegue perdoar uma outra pessoa, não ore isso. Não ore. Se você não abre o coração para perdoar, não ore isso. Está vendo quanto nós precisamos realmente estar diante de Deus, para Deus mudar a nossa história, mudar a nossa vida, para que nós possamos andar em concordância com aquilo que Jesus ensinou. A primeira frase desse versículo, ela é a parte mais fácil da oração. Nós queremos ser perdoados, mesmo que isso seja um desejo egoísta. Implica em reconhecimento de falha. Deus só pode perdoar pessoas faltosas, pessoas que realmente estão arrependidas. Você já orou como Davi orava, como Davi dizia? Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha como Davi orava. Segunda parte desse versículo, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, é a declaração de um estilo de vida perdoador. Sabemos que a condição estabelecida por Deus para obter perdão é sempre também sermos também perdoadores. Mateus 6,14 diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Para a gente estar partindo aqui ao final, quero ser mais rápido ainda agora, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Se a sua intenção é pecar habitualmente, não ore isso. Só ore isso se você estiver disposto realmente a ser livrado do mal. Livra-nos do mal. Que efeito vai ter isso? Se você não pretende cooperar com Deus frente às tentações. Frente às tentações, você precisa estar disposto a não ceder a elas. Você precisa estar disposto a abrir mão. Estou sendo tentado, mas o que você está fazendo para se livrar dessa tentação? Estou sendo tentado lá do outro lado da rua, mas todo dia eu quero passar no mesmo lugar. Ah, tem uma mulher que me tenta demais ali naquela rua. Todo dia o camarada quer passar naquela rua. Quer passar no trabalho dela todo dia, no horário que a mulher está saindo do trabalho. Ou vice-versa, né? Bebo, não posso ver bebida. Jesus está me libertando, mas toda hora eu quero passar em frente a um botequim. Tem que fugir da tentação. Estou no processo de libertação, mas não saio da presença daquela amiga, daquele amigo fofoqueiro.
que só fala bobagem, que só me dá mau conselho. Você tem que cooperar para fugir da tentação. Nós temos que fugir da tentação, cooperando para que você não caia, para que você não peque, para que você não ceda. Qual é o teu fraco? Qual é o teu ponto fraco? Fuja dele. Não posso ouvir um samba. Toda hora está passando no meio do pagode. E segura Jesus. Aí daqui a pouco está lá, né? E segura Jesus. Me segura. Misericórdia mesmo. Alguém disse aí misericórdia. Misericórdia mesmo. Fuja. Se você não pode, fuja. Aleluia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, não ore essa declaração se você não está disposto a abrir mão dos seus pobres limites, do seu reino particular, para receber o reino de Deus e se esvaziar de si mesmo. Não ore essa frase se você não reconhece a soberania de Deus, o reino e as leis desse reino, sua força, o poder e majestade e os valores desse reino. Não ore. Não finalize essa oração, pois teu é o reino, o poder e a glória, se você não reconhece isso. Sua é a glória, a palavra glória em hebraico, kabod, tem um sentido original de peso, valores reconhecíveis como ouro, gado, posses, coisas importantes. E finalmente, se você não quer se comprometer com tudo que nós falamos aqui, se não quer entrar em concordância com os princípios da oração do Pai Nosso, então não diga amém. Não diga amém, porque amém significa assim seja, eu concordo. Amém ou não? Amém ou não? Então, meus amados, eu fecho dizendo que Deus te deu uma oração poderosa, mas nós aprendemos juntos aqui hoje que para fazer esta oração, você precisa estar disposto a fazer dela uma oração de intimidade. Entre no teu quarto e ore. Fecha a porta do teu quarto e ora. Tem uma canção assim, não tem? É isso que você deve fazer. Você pode...